Boa tarde! Hoje é segunda-feira. Ai, que bom! Estamos iniciando uma nova semana. Que ela seja repleta de energias positivas. Para isso, vamos ter muitos pensamentos bons. Vamos pensar que logo tudo ficará bem. E nós estaremos mais uma vez juntinhos. E hoje nós teremos aulas de português e em seguida aula de história. Para iniciarmos nossas atividades da tarde, preciso que vocês peguem seus livros de atividades lá na página 23. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os tempos verbais. Prof. Dri, a gente já aprendeu sobre os tempos verbais. Eu sempre digo e vou continuar dizendo e vou repetir e repetir e repetir. O nosso aprendizado é contínuo. Então, ao decorrer de nossa vida acadêmica, nós estaremos revendo alguns conteúdos e cada vez aprendendo mais e mais sobre eles. Para trabalharmos a atividade de hoje, vamos lembrar o que são verbos. Verbos são palavras que indicam ações, movimentos, estados ou até mesmo fenômenos, né? E eles podem sofrer variação, podem sofrer flexões, como nós vimos na última aula de português. Ok, relembramos o que são verbos. Agora vamos relembrar o que são os tempos verbais. Os tempos verbais são as variações que indicam em qual momento o fato, a expressão está ocorrendo, tá? Como assim, Prof. Dri? Ele indica se o fato está ocorrendo no presente. O presente é agora. Se está ocorrendo no passado. O passado foi domingo ou anteriormente. O passado ficou lá atrás. Ou no futuro. O futuro é depois da atividade, será terça-feira, o que está por vir em nossas vidas. As páginas 23 e 24 contemplam atividades com os tempos verbais. Nós vamos fazer juntinhos e em seguida vocês vão realizar a tarefa de casa lá na apostila. Então vamos lá juntinhos para o livro de atividades. Tempos do verbo. Número 11. Releia este trecho. Ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras desses antiguíssimos animais terrestres foram adaptadas para nadadeiras. O corpo foi alongado, surgiram barbatanas e as narinas migraram para o topo da cabeça. Letra A. Em que tempo verbal estão todas as palavras destacadas no trecho? Como você chegou a esta conclusão? Então, quais são as palavras que nós temos destacadas? Foram, foi, surgiram e migraram, né? Essas palavrinhas estão em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Vamos lembrar a regrinha que a prof explicou lá na última aula? Palavras terminadas em am indicam passado. Então, nós já temos aí a resposta, mas nós podemos observar mais uma coisa. Lá no início deste trecho, ele traz assim, ao longo de milhões de anos. Então, isto também indica que o trecho está no passado. Ou seja, nós temos dois fatos neste trecho que indicam que ele está no passado. O fato dele começar com ao longo de milhões de anos e os verbos escritos no passado. Então, vamos responder aí na apostila. Os verbos estão no passado. Isso pode ser observado pelo início da frase e pelas terminações dos verbos. Letra B. Como ficaria este trecho se o autor fosse relatar que tudo acontecerá no futuro? Reescrevam. Então, vamos reescrever. E como é que nós vamos fazer esta adaptação do trecho para o futuro? Nós teremos que trocar todos os verbos que foram destacados, que estão no passado, para o futuro. Por exemplo, a palavra foram, nós vamos escrever serão com AOTU. Por que serão? Porque ainda vai acontecer. O verbo foi, nós vamos substituir por será.
e o verbo surgiram, nós vamos substituir por surgirão com AOTU. E por fim, o verbo migraram, nós vamos reescrever migrarão, também com AOTU, com o intuito de passá-lo para o futuro. Vamos ver então como ficará reescrita por completo deste trecho? Ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras desses antiquíssimos animais terrestres serão adaptadas pelas nadadeiras. O corpo será alongado. Surgirão barbatanas e as narinas migrarão para o topo da cabeça. Então, notem, quando nós lemos o primeiro trecho, nós entendemos que isto já aconteceu, né? Porque ele fala lá, foram, foi, surgiram, migraram. E ele começa com ao longo de milhões de anos, ok? Interpretamos que está no passado. Já na letra B, nós utilizamos os verbos serão, será, surgirão, migrarão. Ou seja, estes verbos estão no futuro, indicando que isso virá a acontecer, né? Mesmo iniciando o trecho com ao longo de milhões de anos. Por quê? Tudo isso vai acontecer no futuro, passando-se milhões de anos. Número 12. Reescreva as frases, transformando os verbos em destaque para os tempos indicados. Então, ao lado de cada frase está escrito o tempo verbal que nós temos que reescrevê-la. Vamos prestar atenção, então. Letra A. Os cientistas classificaram os golfinhos como cetáceo. Nós vamos reescrever esta frase para o presente. Como ela ficará, então? Os cientistas classificam o golfinho como um cetáceo. Notem, nós trocamos classificaram por classificam. Letra B. O teatro está lotado. O verbo está no presente. E a atividade pede que nós reescrevemos a frase no passado. Como que vai ficar, então? O teatro estava lotado. Letra C. Os músicos são nada mais do que os golfinhos. Esta frase terá que ser passada para o futuro. Como que vai ficar a reescrita dela, então? Os músicos serão nada mais do que os golfinhos. Nós trocamos, então, são por serão. Letra D. Eles transformaram o nariz em um órgão que emite som. E nós teremos que reescrever esta frase para o presente. Eles transformam o nariz em um órgão que emite som. E por fim, letra E. Os meninos passearam no parque. Nós temos que reescrever isto para o futuro. Os meninos passearão no parque. Notem, AM, passado, AOTU, futuro. Página 24. Leia algumas curiosidades sobre o nariz, órgão responsável pelo olfato. Por que o nariz escorre quando estamos resfriados? O nariz serve para muito mais coisas do que para sentir cheiros, enfeitar o rosto ou apoiar os óculos. Sua função é aquecer e umidificar o ar que entra pelas nossas narinas em direção aos pulmões. Além disso, ele age como um porteiro, impedindo a entrada de corpos estranhos no nosso organismo quando a gente respira. Este texto foi escrito por Iberê Mariana Tenório Fulfaro, extraído de Dúvida Cruel, 80 respostas para as perguntas mais cabeludas. Rio de Janeiro, Sextante, ano de 2018, página 122. Atividade 14. Transcreva os verbos destacados, ou seja, nós vamos copiar os verbos que foram destacados no texto. Quais foram os verbos? Serve, é, entra, age e respira. Então, vamos escrevê-los aqui. Os verbos são serve, é, entra, age e respira. Número 15. Em que tempo eles estão conjugados? No presente, no passado ou no futuro?
Vamos ler novamente. Serve, é, entra, age e respira. Eles estão conjugados no presente. Número 16. Complete frases com tempos no futuro. Depois, destaque as imagens do material de apoio e colhe-as nos espaços correspondentes. Então, vamos ler as frases. Nós, tananã, árvores para embelezar a cidade. Qual é o verbo escrito no futuro que nós vamos escrever aí para indicar o que será feito com as árvores para embelezar a cidade? Nós plantaremos árvores para embelezar a cidade. Então vamos lá no material de apoio e vamos achar a imagem relativa a isto. A imagem que nós devemos colar então são as pessoas plantando árvores. Voluntários, tananã, o parque fazendo descarte correto do lixo. Nós sempre estamos escrevendo então no futuro. Então, o que os voluntários farão? Eles limparão o parque, fazendo o descarte correto do lixo. Vamos colar então a imagem. Então, a imagem correspondente a esta frase é esta: os voluntários limparão o parque fazendo o descarte correto do lixo. E eles estão varrendo e ajuntando lixo. Prosseguindo. Juntos, tananã, a preservar a natureza. Qual é o verbo no futuro que nós podemos utilizar aqui? Juntos, ajudaremos a preservar a natureza. E qual é a imagem? As pessoas com uma faixa com o escrito ajude a natureza. E por fim, Rodrigo, tananã, com seus cães para mantê-los saudáveis. Qual é o verbo no futuro que nós podemos utilizar aqui para indicar o que o Rodrigo fará para manter os seus cachorros saudáveis no futuro? Nós podemos escrever o verbo passeará. Então, Rodrigo passeará com seus cães para mantê-los saudáveis no futuro. Então, cola lá a imagem do Rodrigo passeando com seus cachorros. E aqui nós finalizamos a nossa atividade de hoje. E hoje, como tarefa de casa, vocês farão as páginas 51 até a página 54. Meu Deus, Prof. Dri, 4 páginas, tenha dó de nós! Gente, são apenas 2 páginas de atividade. As outras 2 páginas têm leitura e imagens de lindos coalinhas. Nossa aula de português de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos daqui a pouquinho na aula de história. Beijinhos, beijinhos. Boa atividade a todos!